Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bora lá começar com mais um vídeo de filosofia. Desta vez vamos fazer a correção do teste. O teste foi um bocado difícil, não vou mentir, mas acho que vocês se faram, se vocês tentaram, então acho que vocês não sabem, acho que vos vou salvar a vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais, sejam bem-vindos mais um vídeo. Esta vez pessoal a gente vai, ok? Pá, a gente vai fazer a correção do teste. Isso é mais em relação para já vou começar. Ora bem, perguntam, relaciona a opinião dos juízes morais com a objeção ao subjetivismo. Portanto, quais são as objeções do subjetivismo? Temos a discordância, não é? Muito bem. E depois, o que é que isso interessa? Não sei. Pessoal, a primeira coisa que vocês tinham de dizer era o significado dos juízes morais. O que é que é um. Vou voltar a repetir. O que é um juízo moral? Que é uma coisa que vocês já deviam saber. Ora, o juízo moral é o que a gente acha que está certo ou que está errado, ou qual é o bem, ou qual é o que é que, o que é que a gente acha que é mau, o que é que a gente acha que é bom. Essas coisas. Isso é o juízo moral. Tem a ver com o juízo. Olha, juízo. Ou seja, tem a ver com as leis morais. Quase. Está relacionado. Ok? Então, os juízos morais é o que a gente acha que está certo, o que é que a gente acha que está errado. Então, como é que a gente relaciona isto com a objeção? A objeção é a discordância, certo? Porquê? Porque a discordância, pessoal, é que hum, o subjetivismo moral apoia o facto de a gente poder criticar outras sociedades, não é? A gente pode criticar outras sociedades, obviamente, com o subjetivismo. Certo, a gente pode criticar outras culturas, a gente tem esse direito, segundo o subjetivismo, a gente devia ter esse direito, segundo o subjetivismo. Então a gente facilmente relaciona os juízos morais com a objeção do subjetivismo, porque a objeção indica que, obviamente, cada pessoa, como é diferente, terá uma opinião diferente. E como cada pessoa tem uma opinião diferente sobre cada sociedade, não é? Há pessoas que provavelmente gostam da cultura da China, mas há outros que não, por exemplo, isso é normal. Obviamente que nem toda a gente mostra. Nem toda a gente tem a mesma opinião, e como nem toda a gente tem a mesma opinião, vai haver uma discordância. É por isso que a discordância é efetivamente uma objeção, a objeção principal do subjetivismo. Então, então, então se as pessoas discordam-se umas com as outras, quem é que está certo? Quem é que está certo em criticar uma certa sociedade? Ora, e então isto causa um problema nos juízos morais, porque efetivamente os juízos morais é o que nós, sujeito, achamos que está certo ou que está errado. Certo? Então isso está relacionado com a discordância, que é o subjetivismo. O subjetivismo pode influenciar os juízos morais. Que é o que a gente. Os juízos morais é o que a gente acha que está correto e o que é que a gente acha de errado. Certo? Então, é basicamente o subjetivismo. É o que a gente acha de errado e o que é que a gente acha de certo. É algumas, mas só que em diferentes sociedades. A gente pode relacionar. E pronto, é essa a resposta. A gente. Portanto, basta falar, ok? É literalmente só dizer o significado dos juízos morais, o significado da objeção, qual é a objeção e explicar a objeção do subjetivismo em conta. E depois tentar relacionar. Era isso. Pergunta 2. Se o agente não pode dar a sua opção, a sua opinião na sociedade, então isso é relativismo, ok? Portanto, só pode ser a opção A e B. Até aqui toda a gente provavelmente acertou. Eu acho que ninguém ia escolher a opção subjetivo, ok? É óbvio que isto é relativo, é relativismo. Se o agente, o que é o agente? O agente é o sujeito. Se o sujeito não pode dar a sua opinião, logo, então não pode ser subjetivismo, porque o subjetivismo apoia a opinião do agente, enquanto que o relativismo não apoia isso. Ok? Portanto, só pode ser a opção A ou B. Ou seja, está a favor ou contra o emotivismo. Portanto, a opção A é a favor e a opção B é emotivismo. A opção B é contra o emotivismo. E era a opção A, B. É a B. Ok? Portanto, é efetivamente contra o emotivismo. Porque pessoal, vocês tinham que decorar aquele ramo que eu vos acho que mostrei. Que é, os juízos morais têm valor de verdade. Se tiverem valor de verdade,
podem ser subjetivistas, relativistas ou objetivistas. Agora, o emotivismo está do outro lado, ou seja, o lado em que os juízes morais não têm valor de verdade. Então, obviamente que se o relativismo tem valor de verdade, mas o emotivismo não tem valor de verdade, então obviamente está contra, não é? Óbvio, então não está a favor. Então era a opção B. 3. Verdadeiro ou falso? A linha A. No relativismo o sujeito não interessa. Isto por acaso é muito interessante. Porque nesta linha, portanto, o relativismo o sujeito não interessa, vocês podiam ver isto de duas formas. Uma forma é verdadeira, outra forma é falsa. Vocês podiam. Esta afirmação é verdadeira, ok? Sim, o relativismo, o sujeito não interessa. Quando eu digo que não interessa, significa que a opinião. ah, eu posso dar uma opinião sobre uma certa sociedade, seja má ou boa, não vai interessar. Porque o relativismo apoia que a tua opinião, tu não podes simplesmente chegar a uma sociedade e dizer como é que achas que deve ser, pronto, lidada. Portanto, a tua opinião praticamente não interessa, ou seja, o sujeito não interessa. Agora, vocês também podiam ver isto de outra forma. Imagina, o relativismo, o sujeito não interessa. Vocês podiam dizer que é falso, na realidade interessa, porque se as pessoas estão a falar mal, é porque o relativismo não está a funcionar. E se o relativismo não está a funcionar, então isso significa que o sujeito importa. O sujeito está a importar. Não sei se vocês estão a chegar ao meu ponto. Pronto, mas seja como for, é verdadeiro. Não vamos entrar muito nisto. Também tem que avançar. B. O objetivismo. Eu devia ter posto mais perguntas do relativismo, mas pronto. O objetivismo não está relacionado com os factos morais. Ora bem, o objetivismo portanto, diz que não está, e obviamente que a afirmação é falsa. O objetivismo está relacionado com os factos morais. Óbvio que isso. Porque literalmente o objetivismo descreve factos morais. Então a B é falsa. Ok? Está relacionado, sim, senhor. C. O que interessa no objetivismo é o sujeito. Falso. Falso também, porque o objetivismo apoia que o que interessa são os factos morais e não o sujeito. O que é que são os factos morais? É praticamente o que está na lei, ou seja, se na lei diz para, sei lá, se na lei diz para não incomodar aquela certa sociedade, porque estamos em paz, ou whatever, então o sujeito não pode fazer nada sobre isso. Basicamente, o que o objetivismo apoia é que a gente tem que seguir a lei, é o que a lei dizer. Se a lei apoiar o subjetivismo, temos que fazer o subjetivismo. Se a gente se é para apoiar o relativismo, a gente apoia o relativismo. Isso é o objetivismo. Portanto, o objetivismo, a gente. Quer dizer, não é bem assim, mas o objetivismo é. Portanto, está baseado nos factos morais. É o que a moralidade diz para nós fazermos. Se a moralidade diz para atacar, sei lá, a sociedade de alguém, a gente ataca. É o que os factos morais dizem. A gente tem que respeitar os factos morais segundo o objetivismo. Ok? Pronto, esta é falsa. Porque o sujeito realmente não entra aqui. A tua opinião não entra mesmo. E a opção D. A, a nossa opinião não seria aceitada no objetivismo. E, obviamente, que esta é verdadeira. A gente literalmente provou que esta afirmação era verdadeira na linha anterior. Portanto, sim, esta é verdadeira. Realmente a nossa opinião não interessa no subjetivismo. Só interessa no subjetivismo, não interessa no relativismo, nem no objetivismo. Portanto, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Okay? 4. Explique a universalidade do objetivismo. Ora bem, basicamente a universalidade, vocês tinham falado dos juízes morais, não é? Pronto. Se vocês já tinham definido juízes morais na pergunta 1, não precisavam de falar outra vez, mas pronto. Basicamente, a universalidade, portanto, apoia que os juízes morais devem poder ser aplicados a todas as situações similares. Vocês até podiam dizer que quem apoiava a universalidade era o James Rachels, mas isso não era necessário. Porque pá, eu meio que queria que vocês dissessem que a universalidade era um dos 3 requisitos do James Rachels. Eu dava muita cotação se vocês pusessem isso. Mas era só mesmo dizerem os juízes morais devem poder ser aplicados a todas as situações. Ou seja,
os factos morais, os juízos morais, portanto, o que é que a gente acha certo, o que é que a gente acha errado, deve ser aplicado para todas as situações. Ok? Pronto. 5. Verdadeiro ou falso? E isto é sobre relacionar o canto com o meu. Ok? Pronto. A linha A. Matar é imoral. Quem diz isto é o Kant. Matar é imoral. Ou seja, o Kant apoia isto. Verdadeiro, obviamente que. E para todo, portanto, para o Kant, todos os casos. Portanto, agora passando para o Kant e esquecendo, finalmente passando a parte da axiologia e ética. Esqueci-me de dizer aquela cena das partes. A primeira parte da axiologia e ética vale 33% e o Kant e o meu vale 67%. Pronto, está aqui agora. Pronto, não interessa. Agora não interessa. Enfim, agora, obviamente que o Kant acha que matar é imoral para todas as situações, não é? Efetivamente. Pronto, agora finalmente saindo da axiologia ética. A linha B. O meu apoio à deontologia. Falso. A deontologia é quem apoia o Kant. Na realidade, o meu apoia o consequencialismo. Ok? Pronto, portanto, a linha B é falsa. C. A legalidade é ação moral. Falso também. Na realidade, a legalidade é uma ação amoral. A legalidade é uma ação amoral. Ou então vocês podiam dizer que, em vez de ser a legalidade, é a moralidade, é que é a ação moral. Ok? Se fosse a moralidade é ação moral, ou então se vocês dissessem a moralidade é uma ação moral, ou então a legalidade era uma ação amoral, as duas estavam corretas, mas neste caso não está a dizer que a legalidade é moral, não. A legalidade é amoral, portanto, a C é falsa. E D, a ação ahm, a ação amoral é em conformidade com o dever verdadeiro. Está certo, está correto. Portanto, a afirmação amoral é efetivamente em conformidade com o dever, não há muito a dizer. Portanto, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. É a mesma sequência, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ora bem, a linha 6, completo. Portanto, dávamos um texto e vocês tinham que preencher com 6 palavras os espaços em falta. Portanto, a primeira frase é uma ação feita com primeira palavra, intenções, mas com segunda palavra, razões, é uma ação amoral. Então, vocês tinham que escrever que uma ação feita com boas intenções, portanto, boas é a primeira palavra, boas intenções, mas com más razões, ou péssimas razões, podiam usar qualquer palavra que descrevesse mal a coisa, portanto, mau, péssimo, terrível, mas com terríveis razões, portanto, razões ou qualquer palavra má para o segundo espaço estaria correto, é uma ação amoral. Portanto, uma ação moral é uma ação que foi feita com boas intenções, mas com péssimas razões. No caso, razões pode ser o interesse, pode ser porque eu vou ficar com o teu dinheiro no final, ou pode ser porque ainda não escreveste, estou a brincar. Segunda frase. O amoral pode relacionar-se com o imperativo, palavra número 3, que é a tal lei, a palavra número 4. Então vamos lá ver. O amoral pode relacionar-se com o imperativo hipotético. Portanto, a hipotética era a terceira palavra, obrigatoriamente, não havia outra hipótese. Que é a tal lei, lei, acho que é particular. Portanto, particular era a quarta palavra. E agora, continuando a ler o texto, e portanto, isso significa que é verdadeiro, mas falso noutro mundo possível. Ou seja, é a palavra número 5. Portanto, a palavra número 5 é a palavra que significa um mundo possível em que haja coisas verdadeiras e coisas falsas. A gente literalmente deu a palavra número 5 no primeiro período, as tabelas de verdade. O que é que acontecia quando vocês faziam uma tabela de verdade em R e dava-vos resultados verdadeiros e falsos? Significa que, efetivamente, a tabela de verdade tem uma contingência. Portanto, contingência era a quinta palavra. Portanto, é contingente. Ok, aqui contingente era a quinta palavra. Ok, a gente literalmente viu isto no primeiro período. Era só rever. Também queria ver como é que vocês estavam. E a última frase é: enquanto que o outro imperativo ordena-se, palavra número 6. Não era para dizer o número do imperativo, mas o outro imperativo é obviamente o imperativo categórico e ordena-se incondicionalmente. Portanto, incondicionalmente era a sexta palavra. Ok? Pronto, muito bem. Sim, senhor, perfeito. Agora vamos lá ver esta frase. Pergunta número 7.
não vou incendiar a floresta porque está na lei para não o fazer. A ação é. Esta era difícil, esta era uma escolha múltipla difícil. A ação é. Esta ação que eu estou a fazer é de heteronomia ou autonomia? Heteronomia ou autonomia? Quero que literalmente vocês pausem o vídeo e quero que vocês pensem se o facto de eu pensar em desistir de incendiar a floresta porque a lei diz para o fazer é de autonomia ou heteronomia. Podem pausar o vídeo. Ok, a resposta é heteronomia, ou seja, só pode ser a linha A ou a C. Pronto. E porquê que é heteronomia? Porquê que é autonomia e heteronomia? Uma ação feita por autonomia significa que eu fiz uma ação porque eu mesmo decidi fazer. Ou seja, eu ao largar esta calculadora, fui eu que decidi fazer essa ação. Ok, não é uma ação moral o que eu fiz, mas é uma ação, a mesma. Ok? E pronto, o que eu estou a dizer é que o que eu fiz foi autonomia. Mas se eu disser, eu vou estudar porque mandaram fazer trabalhos de casa. Isso já não é autonomia. Isso já é heteronomia. Heteronomia é uma ação que provém porque é uma ação que não foi feita com as minhas decisões. Eu estou a fazer uma certa ação porque alguém me pediu para fazer. Ok? Portanto, a ação pode ser boa como pode ser má, obviamente. Pronto. E no caso, neste caso da floresta, é a heteronomia, porque, vamos ser sinceros, ele só não vai incendiar a floresta porque lhe pedem para não fazer. Quem é que pede? A lei. A lei pede para ele não incendiar a floresta. E nesse caso, como a lei, como está na lei, para ele não, como está na lei para dizer para ele não incendiar a floresta, ou ele obviamente não vai incendiar a floresta. Porque se isto não estivesse na lei, ele incendiava a floresta. Portanto, era heteronomia. Porque ele precisou da ajuda de alguém para perceber que incendiar florestas é mau. Ok? Portanto, heteronomia. E portanto, a heteronomia também pode relacionar-se, obviamente, com as ações amorais. Amorais, porquê? Porque eu posso estar a fazer uma coisa só para... Neste caso, eu estou a decidir não incendiar a floresta só para não estar na prisão. Certo? Então isso é amoral, porque eu estou a fazê-lo, mas por mais... com uma boa intenção, mas com mais razões, ok? Pronto. E agora, continuando, portanto, a ação é a heteronomia com consequências pré-determinadas ou não claras. Obviamente que as consequências são pré-determinadas, pessoal. Que uma consequência não clara, como a zero clara, isso assim seria uma objeção ao mil, pois é. Mas não. A ação é pré-determinada. Obviamente que se eu decidir não incendiar a floresta, então já estou a prever uma consequência boa. As árvores não vão queimar-se, pronto. Então, efetivamente, eu antes de pensar em fazer a ação, eu já sei o que é que vai acontecer. No caso, não vai acontecer nada porque eu não vou incendiar a floresta. Ok? Portanto, era a opção A. Ok? Heteronomia e pré-determinada. Portanto, a ação é heteronomia com consequências pré-determinadas. Ok? Pronto. Pergunta 8. Agora passando para o 1000. Ocorreu uma ação que deixou 70 pessoas tristes e 80 pessoas felizes. Esta ação é moral para o 1000 ou imoral para o 1000? Justifique. Efetivamente, obviamente que esta ação é imoral. Não, é moral, desculpem. É moral para o 1000. Porque é que é moral? É muito simples. Vocês basicamente tinham de falar do princípio da felicidade. Porque quanto mais pessoas felizes, mais moral é a vossa ação. Segundo o princípio da felicidade, quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas felizes, não é? Maior, portanto, quanto mais pessoas felizes, mais moral é a vossa ação. Portanto, uma ação será correta se só se promover imparcialmente, ou seja, nenhum destes, ou seja, imparcial. O que é uma pessoa imparcial? É não tomar partido. Ou seja, todas as pessoas são imparciais, segundo este princípio da felicidade, da maior felicidade, portanto, a maior felicidade agregada. Portanto, ao dizer que o que interessa é felicidade, portanto, ao dizer que efetivamente, pronto, uma ação é correta se e só se
tivemos o termo de imparcialidade, que efetivamente é até uma teoria apoiada, que apoia o utilitarismo. Portanto, imparcialidade. Imparcialidade é não tomar partido, ou seja, é dizer que praticamente dizer que todas as pessoas são ideais. Olha, o estoicismo. O estoicismo, por acaso, é uma coisa que eu queria dar à filosofia, que é basicamente filósofos que apoiam a imparcialidade, ou seja, pá, não, há coisas boas nem coisas más. Pronto, é algo assim. Pronto, eu não vou falar do estoicismo agora, mas essa é uma matéria que eu até gostava de falar. É muito fixe. É basicamente, é dizer que não há coisas boas nem más. É não tomar partido. Olha, a imparcialidade é basicamente, olha, não estás na direita nem da esquerda em termos de política. É, não tomas partido. Em qualquer, seja qual for a coisa. Não, não é só política, é outras coisas também. Mas pronto. Portanto, apoio a imparcialidade, ou seja, todas as pessoas são iguais. Seja estas 70 pessoas tristes ou as 80 pessoas felizes. Todas são iguais. Como há mais pessoas felizes do que pessoas tristes, no caso isto é considerado moral para o meu. Portanto, é a presença e a ausência da dor. E é por isso que portanto, os mil acham isto que é moral, porque era só dizer que existem mais pessoas felizes do que mais pessoas tristes. Ok? Segundo, e tinham que falar também o significado do princípio da felicidade. Mas pronto. Enfim. Ora bem, pergunta 9. Explique porque é que o utilitarismo apoia o hedonismo. Ora bem, isto é muito. Não é um bocado. Não é nada simples. Mas o que vocês tinham a dizer é que o utilitarismo, portanto, é uma ética hedonista porque identifica o bem como o prazer e a ausência de dor e o mal como a dor e a privação do prazer. E era isto que vocês tinham a dizer. Porque hedonismo. Portanto, vocês não precisavam dizer o significado de hedonismo. Era só dizer que vocês tinham a relacionar o bem com o prazer e a ausência de dor com a dor. Não, desculpem, o mal com a dor. Exatamente. Era isso. Era isso, é só isso. É só isso. A pergunta nova era efetivamente simples. Até porque as teorias que defendem que o prazer é um maior bem, chamamos hedonistas. Ok? Pronto. Pergunta 10. Os prazeres variam em classe. Ora, 10.1. O meu é quem apoia isto? Se não, quem? Ora, justifique. Pronto. Eu ao dizer que uma coisa varia em classe, eu estou a falar de quantidade ou qualidade? Qualidade, certo. Porque se fosse quantidade, então não variava em classe, variava em grau. Ok? Pronto, mas varia em classe. Ou seja, classe social. Não é classe, aliás, não é classe social, peço desculpa. Quando eu digo classe, não é, olha, nobreza, clero, o povo. Não. Quando eu digo classe, significa que há pessoas mais importantes que as outras. Ok? E portanto, quem é que apoia isso? É o meu. Porque o meu apoia o hedonismo qualitativo. Ou seja, que significa que os prazeres superiores são mais valiosos que os inferiores, que é o que a gente vai falar na próxima pergunta. Mas o que interessa é a qualidade. E portanto, é o meu que apoia isto. E depois aparecia na pergunta: se não, quem é que apoia? A vossa única opção era o Bentham, efetivamente. E portanto, o Bentham não podia ser, porque o Bentham apoia é o número de pessoas. E portanto, seria o hedonismo quantitativo. Mas aqui não estamos a falar de quantidade, estamos a falar de qualidade. Ok? Pronto. 10.2. Meu acha que os prazeres superiores são mais poderosos. Porquê? Porque efetivamente os prazeres superiores estão relacionados com a parte psicológica da pessoa. E os prazeres inferiores estão relacionados com as partes físicas da pessoa. A gente... Pessoal, mas mesmo assim, isso não responde à pergunta. Porquê que os prazeres superiores são mais valiosos que os prazeres inferiores? Porque os prazeres superiores são o cérebro. E é onde e é no cérebro que a gente controla todas as escolhas que a gente faz na vida. Efetivamente, todas as ações morais que a gente faz na vida são controladas pelo cérebro. O nosso cérebro é que nos pede para fazer certas ações. Então significa que os prazeres superiores são mais poderosos que os prazeres inferiores. Porque os prazeres inferiores, efetivamente, controlam a parte física. Mas a parte física controla-se. Portanto, eu faço esta mão mover, mas é graças ao cérebro. O meu cérebro é que transmite. Portanto, efetivamente aos músculos da mão para mexer a mão assim, percebe? E portanto, isso significa que os prazeres superiores são mais poderosos que os prazeres inferiores porque vem tudo do cérebro, pessoal, e o cérebro é a parte psicológica, ou seja,
O cérebro pode ser físico, obviamente, mas vocês perceberam, you get it. O cérebro faz parte da parte psicológica e a parte psicológica é os prazeres superiores. E os prazeres superiores controlam tudo, praticamente. Se vocês pararem para pensar, tudo o que a gente faz é o cérebro que transmite informação para fazê-lo. Portanto, sejam ações morais, movimentação de qualquer músculo, é o cérebro que faz isso. E é por isso que os prazeres superiores são mais valiosos que os prazeres inferiores. Ok? Pronto. Pergunta 11 e a última, finalmente. Uma ajuda para sem-abrigo foi feita e, portanto, acabou de abrir uma loja, né, para alimentar os mais necessitados. Acho que não foi essa a versão que eu disse no texto original, mas vai dar tudo ao mesmo. E, portanto, a pergunta era até simples. Explicite a objeção do mil implementado. Ora bem, então, vocês veem que há uma ajuda, maravilhoso, há uma ajuda para sem-abrigo. Os sem-abrigo vão ser ajudados, vão ser alimentados. Isso é ótimo, é perfeito. Mas espera lá. Os sem-abrigo vão ser ajudados, está bem. Mas onde é que está a objeção? Portanto, como é que eu sei que as pessoas que estão a organizar esta loja, né, para alimentar os mais necessitados, no caso, os sem-abrigo, como é que eu sei, como é que eu vou saber que eles estão a fazer isto pelo interesse? Pelo interesse? Ou porque realmente gostam? Como é que eu vou saber? Porque é basicamente isto. Vocês tinham de falar. É a ação, outra vez a ação amoral e a ação moral. Estão a ver, pessoal? Portanto, é basicamente isso. É falarem da ação moral, da parte, relacionarem a ação moral e a ação moral e amoral. É esta notícia que não existe, foi eu que criei. Pronto. Mas como é. Portanto, rondeia nisso. Portanto, basicamente, como é que eu vou saber que eles estão a dar comida ao sem-abrigo porque querem ou porque visualizações e interesse? Como é que eu vou saber? Portanto, é essa a objeção, é esse o contra. O contra disto. Isto parece muito kawaii. Eu não acredito que eu disse kawaii. Mas pronto. Isto parece muito coisinho, mas tipo. Mas tipo. Mas tipo, onde é que está? Tipo, como é que eu vou saber que eles estão a fazer isto porque querem ou. Pronto, é uma objeção, meu. Exatamente. Porque vamos lá ser sinceros, as intenções interessam. As intenções de uma certa ação interessam. Porque eu posso fazer, é tal qual como eu já disse há umas perguntas atrás, eu posso fazer uma boa ação com boas consequências, posso alegrar toda a malta, toda a população, posso alegrar milhões de pessoas, bilhões de pessoas, a população inteira do mundo, da terra, dos alienistas, posso fazer toda a gente feliz com o princípio da felicidade. Mas como é que eu vou mesmo assim saber? Como é que as pessoas vão saber se a minha intenção foi moral ou amoral? Porque é impossível a gente saber a intenção de uma pessoa, só se esperarem para pensar. É por isso que muita gente aprende a linguagem corporal para tentar perceber se a pessoa está a dizer a verdade ou não, efetivamente. Eu fiz isto porque eu realmente quero saber do cancro, sim, sim, sim. Mas é isso. Portanto, é basicamente isso. Enfim, pessoal, vou ficar por aqui. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. É basicamente este o teste. Espero que vocês tenham-vos corrido bem e tchau.